Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximavam-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dá-lhes vós mesmo de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os e partiu-os, e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos a festa do corpo e do sangue do Senhor, a festa popular da Eucaristia, Corpus Christi. E esta solenidade nos mostra que existe uma ligação muito estreita entre Eucaristia e vida, entre o pão do céu e também o pão que nos alimenta nessa terra, o pão material. Não é possível nós estarmos em comunhão com o Senhor, portanto, se nós não buscarmos também nos esforçarmos para estar em comunhão com as pessoas que estão ao nosso redor. Não é possível nós acreditarmos e adorarmos Jesus eucarístico se nós também não nos empenharmos em vivermos como Ele nos ensinou, como Ele viveu, se não permitirmos que Ele viva verdadeiramente em nós. Nós vemos que participar da ceia do Senhor é incompatível com uma vida que alimenta discórdias, desunião, egoísmo. Não faz sentido nenhum. A Eucaristia não pode ser reduzida a um ritualismo. A Eucaristia é vida dada. É o próprio Jesus que no seu sacrifício se oferece. É vida compartilhada também por parte de nós, cristãos, seguidores de Jesus, que somos chamados a igualmente dar também a nossa vida. A primeira leitura vai nos falar desta unidade que o próprio Deus sonha para a humanidade. Nós estamos diante da prefiguração da Eucaristia, já no Antigo Testamento. Antes mesmo de Jesus dar o seu corpo e sangue, nós vemos alguém que recebe o pão e o vinho. O sacerdote Melquisedeque, aquele mesmo que além de aparecer na primeira leitura, aparece também no Salmo. Ele oferece a Abraão e também aos homens que acompanhavam Abraão, que estavam cansados, que estavam famintos, pão e vinho. Então Abraão, o homem da fé, é aquele que recebe
de um sacerdote que não tinha origem, pão e vinho. Lembrando que Melquisedeque e Abraão faziam parte de povos diferentes, mas diante de uma necessidade brota a solidariedade. E assim, nós vemos nesse gesto aquilo que aconteceria mais tarde com o verdadeiro sacerdote da nova e eterna aliança no Novo Testamento, Jesus, que é o novo Melquisedeque. Melquisedeque oferece pão e vinho. Jesus oferece o seu corpo e o seu sangue através destas espécies do pão e do vinho, que são transubstanciadas, ou seja, são transformadas pelo Espírito Santo no próprio Jesus. Então, o gesto de compartilhar aquilo que nós temos está muito alinhado com tudo aquilo que é o projeto de Deus. Nós não podemos nos dividir, nós devemos sim dividir aquilo que nós temos e aquilo que nós somos. Isso vai se mostrar claramente na segunda leitura, quando Paulo hoje nos fala sobre a instituição da Eucaristia. Paulo não esteve presente naquele momento da instituição da Eucaristia, quando Jesus, na última ceia, numa quinta-feira como essa, ele se dá aos apóstolos, mas Paulo, ele está em comunhão com os seguidores de Jesus. Depois que aconteceu a última ceia, não é? Paulo, posteriormente, vai ter uma experiência com Jesus, através também daqueles que são os seus seguidores. E Paulo vai nos chamar a atenção, destacando que não há como partir o pão, ou seja, não há como comungar, vivendo com desigualdades e com rixas. Nós falamos tanto nos últimos dias sobre o que acontece no Oriente, as guerras, mas será que entre nós, quem sabe, não aconteçam guerras frias ou guerrilhas dentro, quem sabe, da nossa própria família ou dos locais em que nós estamos trabalhando e convivendo com as pessoas? Às vezes falar de grandes acontecimentos que parecem tão distantes de nós é uma maneira da gente se distrair de outros fatos que estão ali na nossa vida. Então nós devemos pensar, não é, se a guerra gera tantos estragos na vida das pessoas, quanto mais quando nós também permitimos que as incompreensões, as trocas de ofensas aconteçam entre nós. Então nós devemos cessar com isso, porque Paulo vai lembrar que quem comunga nessas condições de estar dividido, não é, do irmão, da irmã, está comungando a sua própria condenação. É claro que toda situação de pecado nos divide por dentro e também, de certa forma, acaba gerando uma divisão entre as pessoas, não é? Mas Paulo, ele fala dentro de um contexto específico. Quando Paulo escreveu a comunidade de Corinto, ele estava falando de uma comunidade em que havia grupos de pessoas que não se misturavam. Então, na Eucaristia, ou seja, na Santa Missa, elas estavam ali. Mas no momento de partilhar de forma concreta, cada um ficava com o seu pequeno grupinho. Então, Paulo diz que isto é buscar a própria condenação, porque vai na contramão daquilo que realmente é Jesus eucarístico. E no Evangelho nós nos deparamos com a multiplicação dos pães. Por que que a liturgia católica não nos apresenta na palavra aquele momento da última ceia? E sim, a multiplicação dos pães hoje, nesse dia em que nós celebramos o corpo e sangue do Senhor. Justamente porque, como já dizia, Eucaristia e vida estão unidas para aqueles que acreditam em Jesus eucarístico. Penso que nós que estamos aqui não temos dúvida de que é Jesus, que é o seu corpo, que é o seu sangue. Sabemos que
esta festa se origina no momento de crise de um sacerdote na Europa, que chega até mesmo a pensar, será que é realmente o corpo de Cristo? E também se origina da experiência de uma irmã, uma freira, que tem um momento místico em que ela sente no coração que a igreja necessita de uma festa dedicada totalmente à Eucaristia, não é? E assim nós vemos na história da igreja que se começa esta adoração de uma maneira pública, de forma que nós saímos do templo e vamos às ruas dizendo, é Jesus, nós acreditamos e nós estamos juntos caminhando. Pois bem, no Evangelho nós estamos diante da multiplicação dos pães, onde há muita gente também que está junta. As pessoas estão famintas, sedentas da palavra de Jesus. A tarde vai caindo e as pessoas ali estão ainda ouvindo o Senhor, porque as palavras dele preenchem o coração. Mas os apóstolos começam a perceber que a noite se aproxima, e como é que aquele povo depois vai buscar comida? É uma questão mesmo lógica, não é? Dizem para Jesus, Jesus, será que não é o caso do Senhor já começar a despedir essas pessoas, para que cada um depois busque como comer? A frase que Jesus hoje diz aos apóstolos e a nós é, dai-lhes vós mesmos de comer. E nós sabemos que neste Evangelho são trazidos a Jesus pães e peixes. Ele, no seu amor, multiplica. Então, primeiro alguém traz a Jesus. Depois de passar pelas mãos de Jesus, ele então passa para os apóstolos, para que eles distribuam. E todos os gestos que Jesus realiza nessa multiplicação dos pães, são os mesmos que ele realiza também na última ceia. Ele toma o pão, levanta os olhos ao céu, pronuncia a bênção, parte o pão e distribui aos discípulos. Vocês percebem a relação que existe entre a multiplicação dos pães, pão material, com Jesus eucarístico na ceia que nós celebramos? Jesus faz questão que os seus apóstolos participem deste momento, que eles também possam ser solidários, porque esse é o sentido do Deus que se solidariza conosco. Que mistério é esse? De um Deus que lá no alto da sua glória vem até nós, e além de fazer-se gente como nós, depois de passar pelo seu sacrifício que nos redime, se faz pão para nós, está em meio a nós. É por isso que nós hoje, depois de recebermos Jesus na palavra, Jesus na Eucaristia, sairemos pelas ruas da cidade, onde nós temos os tapetes aqui em torno da São Benedito, que foram preparados com tanto amor por uma comunidade. Jesus, na multiplicação dos pães, pede que as pessoas se reúnam em grupo de 50 pessoas, mas não para se dividir, e sim para partilhar melhor. Então aqui nós tivemos também pequenos grupos ao longo dos quarteirões, que enfeitaram esse caminho por onde Jesus Eucarístico vai passar. E os enfeites, como de costume aqui na nossa paróquia, são solidários, alimentos. Nós temos fraldas geriátricas, produtos de higiene pessoal, lençóis, coeiros, toalhas de banho, mantinhas, tudo isso como que um adereço por onde Jesus Eucarístico vai passar. E também, lembrando que Jesus ainda nos fala, dai-lhes vós mesmos de comer. Tudo aquilo que nós vamos ver pelo caminho, além de todos os símbolos eucarísticos ali em cada tapete, não é? Todos esses itens são para a partilha. Então nós vemos que além da nossa adoração a Jesus Eucarístico, também existe a nossa ação
tudo aquilo que foi partilhado por tantas pessoas será depois levado às entidades, a outras pessoas mais. Porque o próprio Papa Leão nos diz, a carne de Jesus deve ser acolhida e contemplada em cada irmão e irmã, em cada criatura. Ouçamos o grito da carne, ouçamos a dor dos outros nos chamar pelo nome. Normalmente quando a gente fala carne dos outros, quem sabe a gente pensa em situações de pecado, mas não é sobre isso que o Papa está falando. Uma coisa é alguém dizer o pecado da carne, outra coisa é quando o Papa fala a carne do nosso irmão. Esta carne é templo sagrado. Jesus se fez carne. Na encarnação isso acontece. Nós também, além de sermos alma, espírito, nós somos também carne, corpo. E o Senhor com a sua carne nos alimenta. E como é importante que nós vejamos também essa presença dEle em todas as pessoas que estão conosco. Sendo assim, meus amados irmãos, esta festa da Eucaristia deve nos lembrar que tudo é fruto da generosidade de Deus. E aquilo que nós fazemos pelos outros, nós estamos fazendo para o próprio Deus. Pessoas que acreditam em Jesus eucarístico, são aquelas que agem como Ele, têm os mesmos sentimentos dEle. Portanto, não desperdice o tempo tão pequeno que você tem, você que é casado, para picuinhas ou distanciamentos e friezas, não é? Por conta de desentendimentos que vocês tiveram. Homem e mulher, um casal tem que se unir cada vez mais. O Senhor hoje fala que tudo aquilo que foi distribuído deve ser recolhido, nada deve se perder. Não desperdicemos tempo com coisas que acabam nos matando por dentro. Não vamos desperdiçar tempo com coisas que fazem a gente fugir da realidade, ou a gente perder um momento precioso com outras pessoas. Vamos aproveitar o tempo que nós temos aqui. Hoje, uma irmã religiosa, uma freira da nossa comunidade, foi velada. Agora mesmo, nesse momento em que nós estamos aqui celebrando a Eucaristia, o seu corpo é sepultado. Então ela faz a sua Páscoa para a eternidade. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui. E não se iluda, você que é jovem, você que está cheio de vida. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos. Então vamos, muito além, não é, de viver uma vida sem destino, olhar para Jesus Cristo que nos ama e quer que nós direcionemos essa nossa vida como Ele, que é a Eucaristia, que se dá. Que esta Santa Missa traga no teu coração o desejo cada vez mais de unidade com Deus, de união entre as pessoas que não por um acaso estão no teu caminho. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, pecado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Somos família de Deus. Vamos então rezar. A vós, Pai bondoso, elevemos nossas preces, clamando com fervor: Senhor Deus da vida, transformai-nos. Senhor Deus da vida, transformai-nos. Dai à Igreja, na força da Eucaristia, ser o corpo e sangue de vosso